Mais um episódio do Pode Virar Referência, o podcast que a gente mergulha nas histórias por trás das marcas das pessoas que fazem alguém se tornar uma referência. E hoje nós vamos embarcar em uma jornada que começou com o fechamento de uma porta e se transformou em um passaporte para o mundo. O nosso convidado de hoje é o engenheiro de formação que, após uma crise pessoal e profissional, descobriu o poder do intercâmbio voluntário e transformou em uma missão de vida. Ele é o fundador da Live Away, uma plataforma que já ajudou mais de 6 mil alunos a conquistar sua jornada internacional de forma acessível e estruturada. É com muito prazer que eu recebo o Anderson Inácio, o homem que trocou a engenharia no Brasil por uma vida de impacto global. É um prazer ter você aqui com a gente, Anderson. Prazer é o meu. Muito obrigado pelo convite, Júlia. É muito bom sempre compartilhar um pouquinho da minha jornada. Depois de uma introdução dessa, eu acho que eu vou mudar até a minha bio no Instagram, hein? Tá muito boa essa introdução. Ah, para Mas quem mexe com comunicação, precisa saber ler as pessoas, né? é verdade. E Ai, mas que bom. é sempre bom compartilhar minha jornada, porque muitos pensam que eu já nasci no aeroporto, né? Enviando as pessoas ali para o exterior, mas esquece que até eu chegar onde estou hoje, teve toda uma jornada que foi construída e que foi acontecendo, né? Eu acredito muito nisso, no destino, por que que você foi chamado. E eu hoje tenho certeza que eu fui chamado para ajudar as pessoas a terem uma experiência no exterior, seja de curto, médio ou longo prazo. Perfeito. É muito bom encontrar o propósito de vida, né? Acredito que a gente vai falar muito aqui hoje sobre isso, porque você passou por várias áreas, né? Principalmente de engenharia. Como que foi para você essa trajetória dentro da engenharia até chegar nessa parte de morar fora, conhecer esse lado mais de intercâmbio? Olha, vou ser bem sincero, tá, Júlia? Não foi algo estruturado. Foi, como eu disse, foi algo que acontecendo. Na minha família, eu não tive nenhuma referência, sabe? Pessoas que Nossa. fizeram, enfim, ensino superior, faculdade, e até então, um intercâmbio, ter morado fora antes. Então, eu vim de uma família humilde, minha mãe me criou sendo diarista. E ali, né, eu já comecei a trabalhar cedo, desde os 12 anos, para ajudar em casa. E aí as coisas foram acontecendo. Comecei a trabalhar com 12, 14 anos registrado. E quando eu fiz 18 anos, minha meta de vida era ter um trabalho de segunda a sexta. Essa era a minha meta de vida. O Anderson nasce com 18 anos de idade. Era tudo que eu queria, porque eu trabalhava já dos 14 aos 18 em um supermercado, trabalhava no açougue, de domingo a domingo, escala 6 por um, de Natal, dia 24 de dezembro, eu saía do mercado, era 10 horas Ah da lá, noite. gente, é uma pessoa normal que quando Eu, você vai ver mais a fundo tem uma história, né? Isso é incrível, porque quem realmente olha hoje no seu perfil, principalmente do Instagram, não vê nada disso, né? Que é não o que vejo. você comentou. E como que foi essa trajetória que você comentou do açougue, desse período, né, que você trabalhava até em feriados? Isso. Foi assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, viu? E nunca tive problema, graças a Deus. Ajudava em casa com isso e eu conquistava minhas coisas, minhas coisinhas de adolescente, tipo tênis, roupa, enfim, lanche, que é o que uma pessoa com 16 anos, 17 anos quer na vida, Uhum, e sem depender ali da minha mãe, né? Que minha mãe já tinha as despesas de casa, eu ajudava em casa também. Então foi uma trajetória que eu aprendi muito, trabalhei bastante e eu acho que foi ali que eu fui forjado, sabe? Foi ali que talvez hoje eu dou o valor que eu tenho, às minhas conquistas, ao meu trabalho, porque eu comecei a trabalhar cedo e vi que a vida não é um morango, né? uhum, Não é um doce, que tem que sim, você tem que ralar e conquistar, principalmente quem não vem de berço de ouro, que não foi o meu caso. Eu não sim. vim de berço de ouro, não tive essa estrutura familiar e tudo bem se você tem, tá? Eu não tô dando aqui de vitimista, você é privilegiado. Tanto é que tem gente que hoje me falando se você é privilegiado. Eu respondo, eu trabalhei muito para ter o privilégio que eu tenho hoje. Essa é a Uhum. verdade. Mas foi um período ali que eu fui forjado, trabalhei bastante. E com 18 anos de idade, depois de ter finalizado o ensino médio ali, eu finalizei com 17. Na verdade, finalizei com 16 anos e um mês. Porque eu entrei na escola com 6 anos de idade, que eu faço aniversário em Caramba! novembro. E aí eu entrei um ano antes, tipo assim. Então a galera
Eu cheguei na primeira série, as crianças 7 anos, eu tinha 6. Na segunda série, então eu finalizei o ensino médio com 16 anos e um mês, comecei engenharia com 17 anos. Mas ali, o que que aconteceu? Trabalhando no mercado, eu sempre estudei escola pública, e a gente sabe, né, as necessidades que tem a escola pública. É, não gostava de estudar, essa é a verdade, não gostava. E aí alguns professores conseguiram despertar o interesse na parte de exatas. Então, Uhum. nessa escola específica, eu tive ótimos professores de matemática, na oitava série e diante, porque na sétima série eu fiquei de recuperação, por exemplo, em matemática. Quando começou a entrar a equação Nossa. de primeiro grau, quem vai lembrar aí vai saber que começa a misturar letra com número, qual que é o valor de x, a, b vezes 2c, aí começa a misturar tudo, deu um nó na minha cabeça e fiquei de recuperação. Minha mãe tinha a gente tinha um vizinho que entendia um pouquinho mais de matemática, chamou para dar ali como se fosse aula de reforço para mim, aí eu fui começando a entender na oitava série, começou oitava, primeiro, segundo, terceiro ano. Peguei ótimos professores de exata e aí meio que foi desencadeando. Então, E você, você estudou em qual município? Você é de qual cidade? eu sou de Guarulhos. Eu nasci em São Paulo, mas morei até os 6 anos, 7 anos Ah, em São entendi. Paulo. E com 6, 7 anos eu vim para Guarulhos. Morar Entendi. em Guarulhos. Então, eu sempre estudei escola pública, morei, cresci dos 6 até hoje em Guarulhos, né? Alguns anos, lógico, depois que eu fui para o exterior, morei fora, mas hoje estou aqui. É, E aí que chega ao ponto. Trabalhava no mercado, né? Quando trabalhava, teve uma época que eu estudava de manhã, ia para o mercado depois da escola, ficava até 9, 10 horas da noite. No terceiro ano, a escola era durante o dia. Uhum. Não, desculpa, a escola era de noite e eu trabalhava durante o dia, né? Das 7 às 5. Chegar em casa, tomava banho, só que aí quando eu fui para noite eu só dormia. Terceiro ano eu passei porque foi escola pública mesmo, porque senão eu tava lá até hoje. Qual que era o meu objetivo com 17, 18 anos? Arrumar um emprego de segunda a sexta. Eu achava incrível quem tinha o final de semana livre, folgava de feriado. Eu falava, meu Deus, era o meu sonho folgar no final de semana, não precisar trabalhar. O pessoal feriadão indo pra praia e eu lá no açougue, no final de ano trabalhando. Eu falei, meu, um dia eu quero isso. E aí eu olhava pro meu lado, né? Em Guarulhos tinha muita empresa, muita indústria. Hoje nem tanto mais. Uhum. Indústria metalúrgica, fábrica. E eu falei, meu, eu preciso trabalhar numa metalúrgica. Só que eu já estava com 17, 18 anos. A época do Senai já tinha passado. Eu tinha que ter feito Senai ali no ensino médio. Só que eu acho que eu tentei fazer, não fiz, não passei na prova, sei lá. Ou eu acho que eu desisti antes mesmo da prova, não lembro. E aí eu falei, meu, eu vou fazer engenharia. Eu vou fazer, não, vou fazer faculdade. Alguma coisa que eu preciso fazer. Aí eu fui numa faculdade, Unisquina, né, como o pessoal fala, aqui em Guarulhos. Sou grato por ela também, mas como não tinha nenhuma referência, eu fui e escolhi lá o curso, como se eu estivesse escolhendo um sabor de pizza. Abri o menu, e fiquei olhando lá, logística não, RH também não, isso não, pô, engenharia de produção. Meu, esse nome é bonito, meu, engenharia de produção. Aí tava lá 5 anos. Aí foi isso aí. Engenheiro civil, eu acho que não dá certo eu trabalhar com obra. Uhum. Porque eu sabia o que que o engenheiro civil fazia. Engenheiro elétrico, tenho medo de tomar choque. E eu falei, meu, eu vou fazer engenharia de produção. Minha mãe falou, filho, você tem certeza? São 5 anos. Eu falei, mãe, tá aí. É um legal, engenharia de produção. Cheguei em casa e joguei no Google. O que faz um engenheiro de produção? Eu fiz a matrícula, né? E depois joguei no Google. Aí eu vi lá a explicação. O engenheiro de produção é um gestor em fábricas, ele pode trabalhar desde em investimentos, banco, bolsa de valores e tal. Eu falei, pô, legal, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar engenharia de produção. Ali eu tive contato com pessoas de várias idades diferentes na minha sala de aula. Eu era o mais novo, 17 anos, mas tinha gente com 50, 60 na sala de aula. Nossa. Quando a professora pedia para dar exemplo, né, dos conceitos, por exemplo, de controle de qualidade, que eu estava aprendendo em sala de aula, para explicar os exemplos que a gente já estava aplicando no dia a dia, no trabalho, eu dava os exemplos que eu aplicava no açougue, o pessoal dava risada, falava, meu Deus, não é possível que esse menino está falando isso. Então, até que teve um processo seletivo que eu mandaram montar uma apresentação
Eu ia trabalhar na parte de qualidade. E eu montei também sobre o açougue, porque era a minha vida. Eu mostrei, eu ensinei pros gerentes lá, hoje tá hypado, né? O pessoal, você entra no Instagram, você vê Uhum. açougueiro com milhões de seguidores, você vê o povo produzindo conteúdo, mas naquela época era. Quem queria, quem que trabalhava como açougueiro? E aí eu fui produzir, eu fui ajudando ali o pessoal na faculdade, fui avançando. E aí teve um professor que tipo assim, despertei o interesse, né? E falou: Anderson, tem uma vaga numa empresa que eu estou prestando consultoria. Você acha que você consegue me ajudar? Eu falei, meu amigo, é para ontem. O mais quero é sair do mercado. Aí ele, mercado? Como assim? Eu fui expliquei para ele, não, me manda o currículo. Ele arrumou eu para trabalhar no estágio de um departamento de qualidade aqui em Guarulhos. Era uma indústria, fazia reciclagem de E ele era plástico. da sua sala mesmo? Ele era professor. Ah, Professor legal. Celso Jacobavicius, nunca vou esquecer o nome dele. Um dos melhores professores que eu tive. Ele dava aula de estatística. É, Uhum. co- eu gabaritava as provas dele. Controle estatístico do processo. Ele dava essa matéria e assim, se perguntar para ele, talvez ele lembre de mim, não sei, porque eu sentava na frente na aula dele, prestava atenção, fazia os exercícios, estudava. Porque é diferente, né? Quando você faz faculdade, você escolheu aquilo, você talvez desperta interesse em estudar uma profissão. Sim, Na escola, pelo menos comigo, eu não tinha esse interesse, era uma obrigação, né? Quando você tá cursando uma graduação, você que escolheu, pô. Se você não tá gostando, a culpa é sua que escolheu errado. Não é é. verdade? Não é É verdade. verdade. Aí o que que acontece? Fui avançando, aí eu arrumei esse emprego, aí depois de 11 meses. Ele saiu da empresa que estava dando consultoria, e aí eu arrumei um estágio aqui em Guarulhos, em outra, e aí já foi uma metalúrgica multinacional, era uma fornecia autopeças para montadoras. E aí eu fui para a área de segurança do trabalho. Tanto é que na área, no processo seletivo, eu estava concorrendo a um estágio, tinha duas vagas, logística e segurança do trabalho. Na minha cabeça eu ia para logística, porque era tudo a ver, engenharia de produção com logística. Uhum. Aí eu fui avançando o processo, colocaram para fazer entrevista com o coordenador, o gerente da área. Aí ele conversou comigo, então, Anderson, gostei de você. Você sabe para qual vaga você está aplicando, né? Você vai trabalhar comigo? Eu, claro que eu sei, é logística. Aí ele, não, Anderson, é segurança do trabalho. Eu falei, eu gosto também, é o que eu tenho interesse em fazer. Nem sabia o que era segurança do trabalho, só queria trabalhar. Só Uhum. queria, sabe? Pô, eu já imaginava, pô, estou numa empresa multinacional, estágio, você efetivado, tem os benefícios, tem tudo que eu Nossa, que quero. legal. E aí eu fiz o estágio, comecei a gostar. Aí na época surgiu uma oportunidade de eu fazer o curso técnico, de técnico de segurança do trabalho. E aí eu fiz esse curso online, e fazia engenharia, esse curso online EAD, lá em 2014, eu acho, 2013, 2014. E aí eu fui para Cuiabá fazer a prova, que a prova era presencial lá. Passei, peguei, fui efetivado como técnico. E aí que começou, quando eu fui efetivado, trabalhando na empresa, finalizei a engenharia aqui na Unisquina, já estava fazendo pós-graduação. Engenharia de Segurança do Trabalho na USP, meus amigos. Na USP. Pensa, cresceu na periferia em Guarulhos, açougueiro, faculdade Unisquina, foi avançando, falou, não, agora eu já consigo ter uma noção melhor do mundo, né? Uhum. Vou fazer na USP, fazendo a E nessa pós-graduação. época, eu imagino que parece que a gente já conhece como que é a vida toda, né? Você não imagina nem como é o mundo lá fora. E parecia que era Não. tudo que você já tinha, né? Pra mim, eu tava na borda do mundo, assim. Falei, meu Deus, olha onde que eu já avancei. Eu cheguei até aqui, mas daqui pra cá não tem mais nada. Aí, ai, ai. Aí eu no meu pico da minha carreira nas empresas, a empresa anuncia que ia fechar a unidade que eu trabalhava. Ó, vamos fechar essa unidade. Quando eu entrei, tinha 900 funcionários nessa empresa. 900. Nossa. É, e aí foram desligados, né? Mandados, não 100%, porque muitos escolheram mudar de planta e para morar em outras cidades, para não perder o emprego. Mas assim, para mim na época era um pouco inviável, porque eu era em Santo André, eu acho que não tinha para minha posição lá.
Ou era Uhum. Cruzeiro, que é quase depois de Aparecida do Norte, você tá aqui É em São longe, Paulo. né? Você tá em São Paulo, no estado de São Paulo? É, eu tô em São Paulo, é super longe, Então, Aparecida. então era Aparecida, era Cruzeiro, era depois de Aparecida do Norte, e aí eu tinha que ficar vindo de final de semana pra cá. Ou Limeira também, que era distante. E Uhum, assim, eu não queria mudar de vez 100%, né? Queria estar próximo por aqui. uhum. Enfim, na minha cabeça, eu acho que eu vou arrumar emprego com facilidade. Pô, 21 anos, 22 anos, engenheiro, fazendo pós-graduação, vou arrumar emprego. E aí eu fui para fazer o processo. Muitos pediam inglês, os que pediam já era eliminado ali. Nas vagas, no processo seletivo. As que não pediam, ou eu era qualificado demais para a função, tipo, tech segurança. Eu já era engenheiro fazendo pós em segurança, engenharia de segurança do trabalho. E Uhum. eu ia me tornar engenheiro de segurança do trabalho. O chefe do técnico é um engenheiro. O cara não me contratar, falando, eu não sou louco, eu vou contratar um técnico, logo vai ser engenheiro, logo qualquer hora, qualquer coisa, eu vou ser mandado embora e vão subir de cargo. E aí, eu era qualificado demais para a função, ou eu não tinha experiência suficiente. Eu nunca tinha atuado como engenheiro antes, 21, 22 anos. Qualquer empresa que contrata para um menino de 21, 22 anos para ser engenheiro, assim, contrata, mas as empresas que contratam foram engenheiros formados em FEI, que é a faculdade, que é uma Já faculdade é muito famosa mais em São Paulo. avançado. Foi na USP. Então, fizeram o federal, uma faculdade privada muito boa, que tem base, que é período de estudo, estudou período integral. A faculdade que eu fiz engenharia era 2 horas e meia por dia de aula. Nossa, O restante era videoaula e atividade que a gente enviava na internet, que era individual, mas a gente fazia em grupo. entendi. Para que a faculdade aqui fez isso, para que conseguisse a carga horária necessária para que o curso fosse aprovado no MEC, Uhum, entendeu? Então, parte era presencial, o restante era online, na plataforma entendi. deles. E aí, assim, nem eu Você não não vou viu expor. alternativa, né, pra Eu não achar? vou expor o nome da faculdade aqui, porque assim, é o trabalho deles, né? Vender matrícula e tudo. É o serviço deles. Uhum, Eu que não tinha referência, não tive, não fui atrás. E para mim, de certa forma, sou muito grato pelo que eu estudei lá, principalmente pelas empresas, pelas pessoas que eu me conectei lá, porque foi na faculdade, fazendo engenharia, que eu conheci pessoas que tinham tido um background diferente do meu, que já tinham feito intercâmbio, feito uma viagem internacional. Inclusive, o Bruno David fez o intercâmbio voluntário na Inglaterra, numa comunidade na Inglaterra. E aí, atrás, depois, quando a empresa fechou, né, tava para fechar, eu pedi ajuda para ele, ele me ajudou no processo. E entendi. aí, Começou eu tinha a rondar o tema na sua vida, né? isso, ele me explicou, Anderson, tem essa oportunidade aqui. E eu tava no escuro, nunca tinha ido pro exterior. E Uhum, aí, fui orientando, fui pesquisando, fui avançando. Tanto é que aí, assim, eu sabia que eu ia morar lá, ia ter acomodação e alimentação, por conta da oportunidade. Não sabia se ia ser bem recebido, se não ia. Porque até o Bruno, ele me ajudou no processo da comunidade que ele foi, só que a comunidade que ele foi não estava recebendo voluntários no momento. Aí eles me indicaram outro lugar diferente. E aí a gente fez o processo nesse outro lugar diferente. Foi o Liab, que são dois, tem Londres e Devon. Eu achava que estava indo para Londres, aí no processo descobri que estava indo para Devon, mas para mim meu é Deus. tudo Inglaterra, tá? Eu tô em casa. E aí, eu fui avançando no processo. Então, ou seja, a empresa fechou, aí foi desencadeando as coisas. Foram assim, é, meio que aparecendo, sabe o que eu tinha que fazer? E eu Entendi. falei, meu, eu acho que é por esse caminho, porque eu não estou conseguindo emprego aqui. As empresas exigem inglês. Eu não falo inglês. Quero atuar na área de engenharia. Sem o inglês fica difícil. Você foi até Então eu por vou. esse lado apenas do inglês de Eu primeira, falei, né? isso, eu quero aprender inglês. O meu único objetivo era aprender inglês. E aí, você passou nesse processo, é, com mais pessoas ou é uma vaga? Como que é? Então, é,
Eu vou falar já com o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Ah, tá bom. Que antes eu não sabia, antes eu não sabia como Aham. funcionava. Tipo assim, nessa comunidade específica que eu fui, recebia vários voluntários de vários cantos do mundo. Uhum. Então, no caso, na época que eu fui, tinha 90 voluntários de 25 nacionalidades diferentes. Só que essas 25 nacionalidades era assim, três brasileiros, dois franceses, três alemães, duas coreanas, três africanos, né, seja da Angola, da Nigéria. E aí fazia todo esse processo, ou seja, eles recebiam três, quatro. Teve uma época que foi sete brasileiros. Só que foi sete brasileiros, tipo assim, três chegando e três indo embora. Entendeu? Então o processo é você presta, faz a aplicação, mas pode ter gente do mundo todo, do Brasil todo, vamos dizer assim, aplicando junto com você. E aí, por exemplo, de 100 aplicações, talvez eles vão escolher três brasileiros. Essa comunidade específica, entendeu? Então, Entendi. assim funciona. Aí você aplica, fornece as referências, tem entrevista. Aí faz Uhum. uma videochamada. Para essa oportunidade de entrevista. Hoje eu sei que tem muitas oportunidades que não exigem entrevista. Tanto é que quem tem medo de fazer entrevista em inglês, eu recomendo essas outras oportunidades, entendeu? Olha que legal, né? Depois que você foi, só pra gente saber como que você teve esse interesse, né? Como que foi estar fora do país pela primeira vez? Eu te pergunto isso porque, felizmente, eu consegui ter uma experiência internacional através da escola pública que eu estudei, a ETEC. Eu estava Uhum, fazendo técnico em Química e passei numa vaga, fiquei um mês na Inglaterra, na cidade de Cambridge, estudando inglês e foi minha primeira vez morando sozinha, morando fora, visitando a Europa, primeira vez tudo, né? E uhum, foi assim, a partir desse momento mudou totalmente a minha visão de mundo, a minha visão de negócios, de vida, em geral. Realmente eu recomendo uma experiência dessas para todo mundo, porque muda bastante, né? E eu queria ouvir de você, o que que mudou uhum. para você? O que que acendeu dentro de você para você chegar até hoje, né? Porque sair de engenharia para conhecer outro país é realmente muito diferente, vamos dizer assim. Sim. Olha, talvez se você estivesse perguntando para o Anderson, né, lá em 2017, em janeiro ali, dia 24 de janeiro, quando colocou o pé na Europa, talvez eu ia te dar esse dado com mais precisão. Mas o que eu Uhum, lembro hoje eu estava assim, completamente perdido em relação ao mundo. Quando você sai do Brasil pela primeira vez, no meu caso, eu venho 23 anos. Vamos levar em consideração que em 2017 não tinha chat GPT, uhum, internet, pô, era mais difícil ter acesso chip no celular, não tinha tantos vídeos no YouTube dando informações como tem hoje. Então, praticamente muita coisa eu fui descobrindo sozinho. Então, por exemplo, meu voo atrasou na conexão em Lisboa e eu tinha que pegar um ônibus de Londres até o interior. Aí eu já vi, pô, vou pegar o voo tal hora, vou chegar a tal hora, já perdi o ônibus, que o ônibus sai tipo 5 da tarde, o meu voo chegava às 6. Aí isso tudo eu tendo que resolver sozinho durante a viagem no aeroporto em Lisboa, perguntando lá pro pessoal em Portugal, galera respondendo tipo assim, do jeito deles, que não é uhum, uma forma mais, né, talvez carinhosa ou a forma mais, enfim, o jeito português de ser, sim, né? Porque eles são muito, pergunta, eu perguntei aqui, tem chip aqui? Tipo, querem comprar chip de internet. E eu ia numa lojinha de conveniência, ou na uhum, loja que vendia perfume. Aí o pessoal, tipo assim, eu queria saber onde que vendia. Aí eles falavam, tá vendo vendendo o chip aqui? Tipo, eu respondia desse jeito, sabe? Do jeito dele. nossa, Aí eu falei, não, eu sei. Aí eu perguntei, mas de orelhão, telefone, tem? Ele falou, não tem alguma placa aqui, moça, não tem? Eu falei, meu Deus, aí chegou uma hora que eu parei de perguntar, eu falei, não, vou ter que resolver sozinho. E eu entendi. fui indo. Aí tendo que resolver por telefone, e não entendia nada, ligava na companhia de ônibus na Inglaterra. Eu até consegui explicar, ó, eu vi no tradutor, né, ó, meu voo atrasou, blá, 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 blá.
Aí eles, ok, sir. Aí ele respondeu. Tarrr. Aí eu não entendi. Putz. Aí eu falei, thank you. Eles desligavam. Então assim, eu E fui. durante esses meses que você ficou fora, que você conheceu vários países, várias nacionalidades, qual foi a história que mais te marcou? Se é boa, se é ruim? Qual foi a história que mais te marcou? Lá morando fora. Olha, não teve uma história necessária, né? Teve mais um choque cultural. O jeito Você sofreu deles. bastante. Sofrer não, que eu tava muito feliz lá, mas era muito diferente. Por exemplo, eu já te falei aqui que na escola eu não prestava muita atenção nas aulas, certo? Uhum. Então, eu sabia que tinha guerra, mas eu não, eu soube que teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas pra quem tá no Brasil e nunca foi pro exterior, tipo, a guerra é um negócio que aconteceu muito distante, tipo assim, a guerra foi lá, não foi aqui, então logo não tem interesse em saber. Só que você chega na Europa e conhece pessoas, pô, meu pai foi pra guerra, meu avô foi pra guerra, eu não sei o que, Nossa. perdi esse braço aqui na guerra, ou a perna, ou eu tô hoje de cadeira de rodas, porque eu fui para a Segunda Guerra Mundial, pessoas já mais velhas, né? 70 anos de idade, né? 80 Uhum. anos, 80 anos de idade. É, E aí eu ia conversar com o pessoal da Rússia. Eu falava, pô, me fala aí como foi no Soviética. Aí eu conversava com o pessoal da Alemanha, fala aí como é que foi o Caramba. nazismo. Que aí eu fui entender melhor sobre o que fato foi a guerra, né? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E aí, às vezes eu Eu- perguntava, e aí o pessoal da Rússia falava uma versão, o pessoal da Alemanha contava Não, outra. é a Aí eu melhor falava, maneira, pô, né, de conhecer sobre a história é ouvir das pessoas que fizeram parte, né? Acredito eu. exatamente, exatamente. E, E e aí foi isso que me marcou, essa proximidade, né, com essas outras nacionalidades. Teve a questão cultural, claro, cada um tem o seu jeito de ser, mas no final das contas somos todos seres humanos. Então, algo que me marcou nesse período, né, de um ano fora, foi que antes, né, se eu tinha algum complexo de inferioridade, achando que o norte-americano é melhor que o brasileiro, ou que o europeu é melhor que o brasileiro só pelo fato de ter nascido na Europa, só pelo fato de ter nascido no continente norte-americano, seja ali, enfim, principalmente Estados Unidos e Canadá, né? Se eu tinha algum complexo de inferioridade, isso caiu por terra, porque eu convivi com essas pessoas, eu vi que eles eram seres humanos como eu, tinham as limitações como eu tinha, e em muitas coisas eu ainda me sobressaía. Então, por que achar que um ou outro é melhor só com base no país que eles nasceram? Claro que talvez eles tiveram mais acesso a muita coisa que nasci e cresci em uma periferia em Guarulhos e fui, enfim, estudei escola pública e talvez na época também não dava muito valor aos estudos e lá já era outra cultura. Tipo assim, eu cheguei lá querendo estudar inglês porque eu fui com básico. E eu queria formar um grupo de estudos, né? Falei, pô, vou formar um grupo aqui para a gente se reunir de noite para estudar inglês. Aí eu chegava no pessoal, tipo, da Alemanha, e bora montar um grupo de estudo? Eu falei, não, mas eu aprendi isso na escola, você não teve inglês na escola, não? Aí eu outra tive, mas. realidade, né? Aí chegava o pessoal da Holanda. Vamos? Não, Anderson, eu aprendi isso na escola, não preciso estudar mais não. Aí, até chegar até na Rússia, que é um país que, se for pegar ali o russo, não fala tanto inglês comparado com o alemão, com o holandês. A Holanda, por exemplo, ele fica sempre nos top países de proficiência no inglês. E é um país que o inglês não é o idioma nativo. Só que eles Uhum, falam inglês tão bem por quê? Por conta da necessidade, que ele é um país ali na Europa, fala com gente do mundo todo, e por questão da educação também, que eles aprendem desde cedo, né? Enfim, então, o que que acontece, né? Eles tiveram acessos diferentes, né? Backgrounds diferentes. Então, é injusto comparar, talvez, o João com o Pedro, se eu não souber o background dele. E entendi. aí que me despertou. Falou, se eu. E aí, ou depois que eu tive essa experiência exterior, começaram a surgir muitas oportunidades boas, né? De trabalho, enfim. Na sua trajetória, só para as pessoas entenderem, né?
Você trabalhou na Latam, deu aulas de inglês, né? E Isso. isso ajudou muito com as vivências que você teve. Mas em 2019 você fundou a Livia Way. Como que foi, né, essa transição? Foi justamente graças. Foi destino também, mas foi graças à experiência que eu tive no exterior, graças à revolta que tinha no meu coração em ver que a vida no exterior era muito mais acessível e eu não conseguia ter essa vida no meu país. E aí começou a surgir oportunidades de emprego que antes não surgiam para mim. Tipo, nem estágio eu estava conseguindo antes de embarcar. Tanto é que eu tive que ir para o exterior, porque senão não sei o que ia ser de mim. Uhum. Mas depois que eu fui pro exterior, virou a chavinha principalmente pro mercado falando de empresas, né? Querer te contratar, enfim. E aí eu entendi, pô, mais pessoas precisam ter acesso a essa experiência. Precisa ter acesso enfim, ter uma experiência no exterior, ser fluente no idioma que quiser. E eu vou ter com isso comigo, né? Vou ter pro Brasil. Fui finalizar minha pós-graduação, eu estava finalizando, finalizar lá meu TCC e tudo. Só atualizei meu LinkedIn para o inglês, coloquei as experiências da Inglaterra. Não deu uma semana, uma headhunter da Latam entrou em contato comigo. Ô Anderson, vê aqui seu LinkedIn, você tem os critérios aqui, você tem as habilidades que a gente está procurando. Você gostaria, fala um pouquinho de você. Eu falei, olha, eu estou finalizando agora a pós, eu vi que ia procurar, começar a procurar emprego a partir, tipo assim, 2 meses para frente, que eu estava finalizando o TCC. Uhum. Mas eu acabei de voltar da Inglaterra, tive experiência lá fazendo voluntariado. Foi bom porque eu consegui atingir a fluência no inglês, que era algo que eu estava buscando. Ela, não, Anderson, sim, eu já vi aqui. Vem aqui amanhã, vem conversar comigo. Foi a entrevista mais fácil da minha vida. Meu Eu Deus. cheguei, eu cheguei na entrevista, só fiquei contando história na entrevista. A mulher não queria nem saber minha graduação, da minha pós-graduação, não queria saber de nada. Eu fui pronto para falar inglês também na entrevista. Não fez uma pergunta para mim em inglês, porque ela queria saber tudo que eu vivi no exterior, né? Depois que eu fiquei um ano, nesse um ano eu fui para 11 países. Nesse um ano, tudo que eu tive de experiência, todas as habilidades, e hoje eu consigo enxergar, na época eu não conseguia, todas as habilidades, principalmente comportamentais, porque existem as soft skills e hard skills. Morar no exterior, principalmente pelo intercâmbio voluntário, vai te desenvolver muito em soft skills. E ela enxergou isso. E aí, se eu for pegar aqui a lista, pô, trabalho em equipe, resiliência, comunicação, são soft skills, independência, IVP, índice de viração própria, você consegue resolver um problema com muito mais facilidade. Pô, você morou no exterior, num idioma que você não domina, num país que você não conhece. Sabe, tá tudo contra você. E se você conseguiu passar por um período superior a 6 meses, seu IVP é altíssimo. E Uhum. ela enxergou isso. E é por isso que ela não quis saber dos meus hard skills. E aí foi nessa entrevista, eu falei, meu Deus, que entrevista fácil. Ela, amanhã você vem conversar com a coordenadora, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí no outro dia eu fui conversar com a coordenadora. A coordenadora, "Ah, você está contratado." E aí eu comecei a trabalhar na Latam. Sou de Guarulhos, a Latam lá em Congonhas. Então Uhum. tinha de umas 2, 3 horas. De 2 a 3 horas, de 4 a 6 horas no trânsito por dia para ir para voltar. Aí veio aquela raiva, falei, meu Deus, eu morava na Inglaterra 5 minutos de onde que eu trabalhava. Eu tô a 4 a 6 horas no trânsito por dia, volto tudo de novo. Por quê? Porque eu já estou comparando com a Inglaterra. O meu padrão de vida já estava em Inglaterra, não estava vida em São Paulo, de trânsito, de período. Porque para quem é de São Paulo, quem acha normal ficar 2, 3, 4 horas no trânsito. Só Cara, que perde muito tempo de vida, né? hoje talvez as pessoas, né, talvez tenham mais ciência disso, que vem as redes sociais, as pessoas falam isso mais, né, abertamente. Mas isso lá em 2000 quando eu voltei em 2018, 2019, é normal, tipo, normal, 2, 3 horas. Uhum. E até hoje muita gente enfrenta isso para ir voltar para o trabalho. É. E aí eu fiz as contas. Falei, pô, num ano, se eu não me engano, era em torno de 90 dias da minha vida no trânsito. Período que eu ficava no trânsito era tipo, eu perdia 90 dias.
Eu falei, meu, tá errado isso. Eu vou alugar um apartamento, uma kitnet, alguma coisa perto do trabalho. Qualquer coisa eu volto. Final de semana. Fiz isso. O pessoal do escritório já pedia para eu dar aula de inglês. E aí eu comecei com mais tempo livre, comecei a dar aula de inglês. Antes do trabalho, horário do almoço, depois do trabalho. O dinheiro que eu fazia com a aula de inglês pagava o meu aluguel e ainda sobrava. Melhorou meu inglês eu dando aula. E aí eu E prometi. essas aulas foi a sua didática? Como que foi para você? Porque você não fez letras, né, que precisa fazer, mas você teve toda a experiência prática, que vale muito mais, gente. Realmente você aprende muito mais conversando no dia a dia do que o verbo to be lá na apostila. E Foi. você acabou criando um método seu? Como que funciona? Criei o método Step by Step, que é um método que eu aprendi. Aí eu vou em outra história, tá? Ah, tá Se eu bom. se eu tiver. É que muitas coisas aconteceram, né? Eu Então, se eu tiver. imagino. Você vai me cortando aí, tá? Lá na Inglaterra, eu conheci uma suíça, a Lola. Mesma idade que a minha na época, lá, 23 anos. A Lola, ela falava 5 idiomas: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. 5 idiomas, fluente. Suíça. Eu tô comparando uma Suíça com um brasileiro que tava ralando para aprender inglês. E aí, conversando com a Lola, Lola, como é que você aprendeu 5 idiomas? Eu tô aqui ralando para ser fluente no inglês. Ela, Anderson, é simples. E ela me explicou a metodologia que ela aprendeu na Suíça e que fez ela aprender 5 idiomas. E aí eu adaptei isso para nossa realidade no Brasil. E aí, com base nisso, né, eu construí uma rotina de estudo que a pessoa ela vai ser guiada nessa rotina e avançando no inglês. Tem gente que quer aprender inglês estudando gramática. Você não vai aprender inglês estudando gramática. Vai te deixar mais doido aí, porque vai tanta regra na cabeça, você não sabe nem para que usar e que momento usar. É. Então, aí tem uma estrutura, uma sequência, que aí você, tipo assim, em 5 minutos eu te provo qualquer um que você consegue formar 35 mil frases em inglês. Então, a base de vocabulário, tipo os pronomes e 10 verbos. Ai, que Você legal. multiplica a combinação disso, dá mais de 35 mil frases. E essas palavras, tipo 500 palavras, você já sabe essas palavras, só não sabe que sabe. Entendeu? Então, o que aconteceu? Com essa metodologia, estudando gramática uma vez por semana, minha promessa quando eu comecei a ensinar as pessoas inglês, é que ela não ia atingir a fluência comigo. Eu conseguia pegar e consigo pegar a pessoa no Brasil no nível básico e levar até o nível intermediário. Mas você dando as aulas mesmo, né? Eu dando as aulas, eu dando professor, skin de professor. Tinha um Uhum. quadro branco, flip chart, pegava o canetão, ficar lá na frente, colocava 4 pessoas na sala, o pessoal que trabalhava comigo, inclusive até Que chefe meu. legal. Eu dava aula de inglês para chefe e explicava tudo, tinha Você material, você vê, né? compartilhava. Para um currículo não é apenas o conhecimento da faculdade, tem que ter os soft skills, que é o que você comentou, né? E sem querer te Sim. cortar, só para a gente linkar os pontos, você diz sobre a diferença da Livelway, né? A empresa que você criou, que você fundou. Qual que é a diferença dela para uma agência de intercâmbio tradicional? O que que você vê que isso impactou para você? Tá. Primeiro que a Livel, eu não falo que a Livel é uma agência de intercâmbio, a gente é uma facilitadora. A gente facilita o seu caminho, porque você não precisa contratar nenhum serviço meu para embarcar através das metodologias que eu compartilho. Eu compartilho assim abertamente na internet, faço lives toda semana, que é a sala de embarques, que acontece todo sábado às 10 horas da manhã. Tiro as dúvidas, explico o processo. E claro, se quiser ter um acompanhamento em grupo, individual, tem os meus serviços, tá? E aí eu Uhum. assessoro e mostro todo o caminho. Primeiro que a diferença de uma principal de uma agência com a Livelway pela agência de intercâmbio, você vai contratar.
curso de idiomas, você vai ter que pagar ali pela sua acomodação, sua alimentação no país. Para você pagar sua acomodação, sua alimentação, você tem um negócio que se chama comprovação financeira. Quanto mais tempo o seu curso de idiomas, maior é a sua comprovação financeira. Alguns países permitem você trabalhar com visto estudante, outros não permitem. Tem tudo isso que você tem que analisar antes. Aí o dinheiro da passagem, o dinheiro, enfim, do visto. Quando você coloca na ponta do lápis todo esse investimento necessário, tipo assim, o programa de intercâmbio mais barato hoje, R$ 50.000, e talvez o mais caro para curso de idiomas, tá? Não estou falando graduação, nem pós-graduação. O mais caro, R$ 200.000, tá? Uhum. O mais barato, R$ 50.000 onde? 8 meses em Dublin. Já te fala que o destino e a duração, você pode comparar aí, entrando em contato com as agências de intercâmbio, mas não é só o curso de idioma, senão a agência fala, não, é R$ 15.000. R$ 15.000 é o curso de idiomas. Fora, tem comprovação financeira, toda aquela história. Comprovação financeira é uns R$ 35.000. Exatamente. E Então, o intercâmbio voluntário muda um pouco disso, né? eu só fui pro exterior graças ao intercâmbio voluntário, porque na época de 2017, o mais barato era Dublin e o preço era R$ 30.000, R$ 35.000. Eu não tinha esse valor, tá? Logo, eu encontrei uma oportunidade de ter a mesma experiência, de morar no exterior, atingir a fluência, morando com os nativos, e depois eu entendi que o intercâmbio voluntário, culturalmente falando, a imersão cultural é superior ao tradicional, porque no tradicional você vai para uma sala de aula, você vai estudar inglês e possivelmente vai ter pessoas da mesma nacionalidade que a sua. Agências do Brasil inteiro enviam os brasileiros para os mesmos destinos. Então, quando você chegar lá, meus amigos, vocês vão descobrir que vai ter um amiguinho do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste que foi para Dublin também com o mesmo objetivo. Tipo assim, parece que todo mundo teve a mesma ideia. É isso. Só que você vai descobrir lá. Aí você vai dividir sala de aula com brasileiro, vai dividir casa com brasileiro, vai trabalhar com brasileiro. Não que seja ruim, mas para praticar inglês com brasileiro é melhor praticar no Brasil. Você vai pagar R$ 50.000 para isso? Então, ou paga aí R$ 50.000 para mim que eu pratico inglês com você. Aqui no Brasil não tem problema não. É mais fácil, né? Mais fácil. É E aí, verdade. o que que E acontece? No intercâmbio voluntário, não, você não é, precisa de comprovação financeira, justamente porque você já tem um lugar para morar, tem alimentação fornecida pelo anfitrião e tem outros benefícios, né? Ajuda de custo, às vezes carro para usar no momento livre. exatamente. Né, em questão de valores e objetivos, esse é a principal diferença. E não existe caminho melhor para você ir para o exterior, ter uma experiência dessa, se você quer atingir a fluência em um segundo idioma, inglês, enfim, em qualquer outro idioma, se não for pelo intercâmbio voluntário. Pelo tradicional, você vai gastar ali R$ 50.000, em 8 meses você talvez não chegue nem no nível intermediário. Em 8 meses, se você não tiver intermediário, você já está no avançado. É, Pelo e intercâmbio existem, voluntário. existem plataformas também, né, que ajudam nesse processo. Hoje em dia é muito mais fácil achar essas informações na internet. Com Acredito certeza. que a Livia Way traz todo esse conhecimento, facilita essa jornada, né? Mas qual o maior erro que você diria para as pessoas que pensam sobre o intercâmbio voluntário? O maior erro que as pessoas pensam sobre o intercâmbio voluntário, acha que é trabalho escravo, acha que vai chegar lá com um chicote estralando nas suas costas e você trabalhando sem ganhar R$ 1. É o maior erro. Acha que não vai conseguir se manter no exterior porque não tem salário. Uhum. Às Outro vezes só erro. tem que se lançar, né, no desafio. Os recursos eles vão aparecendo, mas eu não falo também para a pessoa ser inconsequente. Existe um negócio que se chama ajuda de custo. A Uhum. ajuda de custo é um dinheiro para você usar ali, comer uma pizza no final de semana, chupar um sorvete, ir no cinema, fazer os passeios que um intercambista faz. Você, meu pequeno gafanhoto, ou minha pequena gafanhota, nem sei se gafanhota tem no feminino, né? Mas você já se limita financeiramente no Brasil. Ou Uhum. você sai comprando tudo que quer no Brasil? Você não sai. A É. diferença é, se você vai para o exterior fazer intercâmbio, seu objetivo não é comprar.
uma mochila da Prada, sei lá, dessas marcas aí que a mulherada gosta. Comprar tênis, comprar roupa, comprar iPhone. Seu É, vai, objetivo, seu objetivo vai depender dos objetivos, né, Anderson? de afluência. Mas é que tá, vai depender do seu objetivo. É a sua realidade? Você fazer Uhum, intercâmbio, pode ser intercâmbio voluntário ou intercâmbio tradicional, e ter acesso a tudo isso, comprar isso? Se for da sua realidade, perfeito. Você tem condição para isso, você tem dinheiro, você pode fazer o que você quiser. O que acontece muito, a galera que aparece aqui para mim, é gente que, assim como eu, não veio de berço de ouro, é da periferia e quer chegar sentando na janela no bondinho. E desculpa, meu amigo, minha amiga, uma realidade que você precisa enxergar seu objetivo a princípio não tem que ser esse. Seu objetivo tem que ser: vou atingir a fluência no inglês, vou me desenvolver pessoalmente, as oportunidades profissionais vão surgir a partir disso. Inclusive, hoje temos vagas de emprego na Europa com visto de trabalho para quem não fala inglês, para quem não fala nada, só para quem quer ir trabalhar. Estou uhum. ajudando o pessoal com essas oportunidades também. São objetivos para quem quer ir trabalhar, mas você também não vai ficar milionário em um ano morando na Europa. O pessoal idealiza a vida no exterior com base no filme que vê, no Netflix, na série, no vídeo no YouTube. E a vida não é assim, a vida real é diferente. Então, o que que eu trago muitas pessoas aqui é para a realidade. Eu falo, meu amigo. Você tem condições? Sim. Mas você não precisa juntar R$ 100.000 na conta para ter uma experiência no exterior. Com 10 mil você consegue. Uhum, perfeito. E Esse eu acho que é o ponto principal, que eu mostro aqui, a forma mais viável de ter uma experiência no exterior. é, é incrível o que você traz aqui e até me trouxe um pensamento assim, nesse processo do Live Away, você está construindo a sua família, para quem não sabe, o Anderson é pai agora. A gente foi marcar esse episódio para gravar e o filho dele estava nascendo, né, Anderson? Verdade, tava nascendo. Tava na portinha já. É, e aí eu queria perguntar dessa vida de empreendedor mesmo. Como que é conciliar tudo isso e a vida pessoal? Como que foi pra você? Como que tá sendo agora com a vinda também do seu filho? Olha, é empreendedor, falando minha realidade, tá? Talvez se tivesse gente empreendendo e a realidade é diferente, tá tudo certo. Mas a minha. Uhum. Não tem equilíbrio. Quem acha que a vida tem equilíbrio, por exemplo, não tem. Desde que eu fiz, tudo que eu faço, eu coloco muita energia e talvez seja por isso que as coisas andam e dá resultado, dá certo. Então não tem equilíbrio. Então, às vezes, no meio da semana eu tô dando atenção, brincando com a família, ou saindo viajando, e às vezes no final de semana eu tô trabalhando. Não tem equilíbrio. O que eu tento é deixar uma forma mais funcional possível, né? Que é ter um horário ali meio que administrativo durante a semana e no final de semana me desligar. Tipo assim, o escritório é dentro de casa, passar longe do escritório. E, se possível, sair até de casa. Se eu sair de casa, eu consigo me desligar. Eu fiz Uhum. uma área aqui atrás, aqui, a área da churrasqueira. De final de semana, eu fico ali, ó, na área da churrasqueira. Eu não ponho nem o pé dentro de casa, só fica ali, ó, fazendo minhas coisas. Então, de certa forma, estamos avançando, né? Dando atenção para os meus filhos que estão para embarcar e dando atenção para o meu filho aqui em casa. Mas eu não posso negar que minha esposa me ajuda muito, né? A Ingrid, ela tá trabalhando integral pro Noah. Essa é a realidade, é 24 horas por dia, Ela 7 dias. trabalha com a mesma coisa? Não, ela é psicóloga. Ah, entendi. Ela, Ah, ela é mas que psicóloga. bom. É porque vocês Mas dois eu falo, acabam. ela tá trabalhando integral pro Noah, entendeu? Sim, sim. É o chefinho dela, que abriu Sim. a boca e chorou, é leite, é fralda, é banho, é atenção, é pôr pra nanã, é Nossa. brincar, é estimular, coisa que ela está fazendo com muita excelência. Ai, Então, assim, é se uma fase hoje, muito complicada, né? os primeiros meses, né, é um desafio. Essa fase vai passar, isso eu tenho certeza. O que eu vejo muito da nossa geração, a galera não quer desafio, É. não quer trabalho, entendeu? Então muitos não vão para o exterior
mesmo tendo condições, porque não querem esse desafio. Mas é verdade, o pessoal acha, Anderson, Hoje eu em tô. dia, né, o pessoal quer as É, coisas fáceis, quer virar influencer e conseguir o dinheiro ali e tá tudo certo. mas é verdade. O que acontece é, às vezes eu sinto, vejo no papel, quando o pessoal me chama, vem para atendimento, que como se eu tivesse que convencer a pessoa a ter uma experiência no exterior. E eu falo para ele, desculpa, mas eu não tenho que te convencer de nada. Quer ficar no Brasil? Fico, ué. Não é eu que tenho que te convencer, quer ir pro exterior, eu te ajudo. Ah, mas eu não sei se eu vou me adaptar no exterior. Aí eu tenho que lembrar para ela, meu amigo, você mora no Brasil, você se adaptou a insegurança no Brasil, você Uhum, se adaptou à questão de falta de suporte do Estado na educação, na saúde, você se acostumou a pagar duas, três vezes o preço das coisas. Você se acostumou a tudo isso, porque você não vai se acostumar a passar 3 meses, um mês, um ano no exterior. E concordo. aí a pessoa aí vem para a realidade. Aí que eu trago a pessoa para a realidade. Porque muitos eu acho que não estão vivendo no mesmo mundo que eu, viu? É, eu também sinto isso. Eu gosto muito dessas experiências, internacionais e tem gente que realmente gosta do Brasil e não quer sair nem da cidade de onde nasceu, né? E é muito interessante essa diferença de pessoas. E até puxando pro seu lado, né, dessa realidade que você traz à pessoa. Como que funciona, só para as pessoas entenderem aqui, quiserem entrar em contato com você, o seu serviço de acompanhamento, o que que você proporciona? Porque Tá. é um serviço diferente, as pessoas não falam muito disso, né? Então eu queria que você Uhum. contasse um pouquinho para deixar uma porta aberta aí para o pessoal falar com você. Tá bom, perfeito. Quem quiser me acompanhar, Anderson Inácio, só me chamar no direct. Tem a comunidade, link na bio, onde eu mando várias informações, enfim. Link das lives que acontecem todos os sábados. Tenho três tipos de acompanhamento: acompanhamento em grupo, individual e o Pro. Nos três tipos de acompanhamento, você vai entender toda a jornada que você precisa percorrer do zero até a experiência no exterior. E eu te ajudo nessa preparação, em execução das etapas, independente da assessoria. O que que você precisa entender é que é simples e posterior, são apenas três etapas. Primeira etapa é a preparação, segunda etapa é conquistar a oportunidade e a terceira é a reta final. Preparação, listar todos os meus objetivos. O que que eu desejo alcançar com essa experiência no exterior? Com base nisso, versus o investimento que eu tenho disponível, ou até quanto eu posso investir, a gente cruza com as estratégias. E aí tem várias estratégias, até dentro do intercâmbio voluntário. Tem várias estratégias, tem que ver que se encaixa melhor com a sua estratégia. Definiu a estratégia, calcula os pontos de investimento, calculou os pontos de investimento, define a data prevista do embarque. Então, o seu embarque pode ser semana que vem, pode ser daqui um mês, pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui um ano. Ou pode ser daqui 2, 3 anos, dependendo se você, seu planejamento. Quem define o seu embarque é o seu planejamento financeiro, tá? Então, essa é a primeira etapa, definir a data de embarque. A próxima etapa é conquistar a oportunidade. Todo o trabalho que é de conquistar a oportunidade. Montar o perfil, filtrar as vagas, fazer as aplicações, fazer o alinhamento de expectativa, fechar a vaga. Talvez tenha uma ligação com o anfitrião. Fechou a vaga? Gostei, beleza. Bate o martelo, próxima etapa, passagem de documentação. Emitir as passagens, fazer o planejamento logístico, organizar a documentação, preparar a documentação, preparar para o embarque e embarcar. E aí, de acordo com o seu planejamento logístico, você vai saber tudo que você precisa percorrer, da sua saída da sua casa até o destino final. O destino final pode ser o aeroporto, pode ser a estação de trem mais próxima do anfitrião, pode ser a estação rodoviária ou pegando um táxi, um Uber da estação até o anfitrião. Tudo isso eu mostro através do acompanhamento. Eu de fato, você quem me acompanha na internet vê que eu pego a pessoa pela mão. É Eu verdade. pego do zero, eu pego ela pela mão e levo até dentro do avião, se deixar. Só não vou deixo dentro do avião porque tem a zona de segurança, que é o raio-x e o detector de metal, né? No aeroporto, que é até o guichê lá, que só passa quem tem a passagem. Então eu vou até ali, a pessoa embarca e vai encontrar o portão de embarque dela. Mas eu já fiz isso, viu? Em 2022 eu fiz uma Eurotrip, eu juntei uns 10 alunos.
E eu fiz o processo junto com eles do zero e embarquei junto com eles. Foi Ai, que assim, 10 legal! de uma vez embarcando. Aí eu tinha um cartão que dava direito à sala VIP. Eu coloquei 10 negros pra dentro da sala VIP. Foi uma bagunça, uma bagunça. Aí, aí, Ai, aí que eu fui, bacana! aí eu fui, eu fui compartilhando tudo na internet na época, no Instagram, postando. Fiz Uhum. alguns encontros na Europa com os alunos, na Inglaterra, na Escócia, na Noruega, aí eu passei pela Suécia, Dinamarca, depois Portugal. E aí Portugal eu voltei para casa, que a minha esposa já estava me O esperando Anderson, aqui. gente, é realmente vivido, né? É, Se você quer ter um conhecimento internacional, acredito que você deva começar acompanhando ele e ver essa oportunidade de conhecer outra cultura, outro país, estudar fora, aprender uma outra língua, porque é isso que o Anderson falou. Eu acho que as pessoas não estão vivendo a mesma realidade que a gente e precisa ter é. uma visão de fora. Eu acho isso muito importante. Eu tô muito feliz com esse bate-papo, foi muito gostoso ouvir a sua trajetória. E nessa jornada, eu gosto de falar que as pessoas não precisam ter milhões de seguidores para virar referência, para ser importantes, no seu nicho, ser referências para outras pessoas dentro do quesito viajar, que é o seu caso, conhecer novos países, intercâmbio voluntário. E eu queria te perguntar. O porquê que você é uma referência hoje? O que que você acredita que você leva o seu legado, o seu propósito para as pessoas hoje? Ó, eu sou uma referência porque o que eu faço com muito amor, viu? Faço com muita dedicação. E nos dias de hoje não tem como você não ser referência se fizer por dinheiro. Se você está fazendo algo por dinheiro, esquece, já está começando errado. Claro que tem que ter a combinação, somos seres humanos, temos necessidades. Uhum, Só que esse não tem que ser o seu principal objetivo. Seu principal objetivo tem que ser em ajudar o próximo, transformar a vida do próximo. Porque é meio que um retorno, né? Não sei como, Deus sabe que o retorno vem para você de alguma forma. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu me sinto abençoado. Então, eu acho que eu acredito que o que me tornou referência hoje, de certa forma, no Brasil, ninguém viu tanta gente pro exterior, principalmente por essa estratégia do que eu. Desconheço, se tiver aí alguém, me fale. Eu parei de contar lá em eu tô com 31, a gente tá em 2025. Lá em 2021, 2021, 2022, eu parei de contar quando eu tinha enviado mais de 1.000 pessoas para fora. que Hoje, bacana. então, assim, eu parei de contar porque pô, pra que contar também, né? Mais de 1.000. Talvez um dia eu conte, puxo pra trás. Mas tem tanta gente que embarca que às vezes eu nem sei. Esses É, 1.000 foram que teve o acompanhamento, e os que não tem, os que eu compartilho na internet. Então, eu faço questão, né, de ajudar para quem quer ter essa experiência exterior, porque uma vez eu ouvi de um aluno, o João, nunca vou esquecer dele. Foi um dos primeiros que eu embarquei. Ele é do interior da Bahia, lá de Serrinha. Foi uma cidade, uhum, se eu não me engano, 2, 3 horas de Salvador. Ele falou no aeroporto pra mim, tá em vídeo, tá gravado isso, tá no YouTube lá. O Anderson democratizou o intercâmbio. Traduzindo, talvez para quem não entendeu isso, deixou o intercâmbio acessível para todo mundo. Qualquer um hoje pode ter uma experiência no exterior. Quando eu falo qualquer um, é qualquer um mesmo. Até um morador de rua, se ficar 5 minutos conversando comigo, eu convenço ele, tirar o passaporte, eu ponho ele dentro do avião. ai, que Qualquer legal. um. Então, o que queima o meu coração, né? O que, na verdade, é o meu combustível é isso, é ajudar a galera a ter experiência exterior, porque é uma experiência que muda vidas, como mudou a minha, inclusive tenho tatuado aqui, algo que eu nunca quis fazer foi tatuagem, mas, tipo, depois que eu tive que fazer as coordenadas geográficas do lugar que eu morei na Inglaterra. Que Então, tá aqui, legal. e assim, não só mudou minha vida, como mudou já de milhares de pessoas. E até Bacana. hoje eu recebo mensagem de pessoas que às vezes eu nem conheço e mandam mensagem agradecendo, porque, enfim, tá com a vida transformada, seja morando no Brasil ou no exterior, permanecendo no exterior, muitos já com família, casados e com filhos no exterior, e é isso, vão viver na vida. Então, Legal. você, de certo como você sabe, você teve essa experiência lá na Inglaterra, foi transformador para você. Então, Uhum. imagine um jovem que talvez, como eu, não teve acesso também, ter essa experiência exterior. Transforma.
transforma vidas. Que legal. Não, super lindo. Adorei ouvir sobre você, sua trajetória. Realmente quero que todos tenham uma viagem, como você disse, que todo mundo tenha acesso, né? Então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Para quem tem alguma dúvida, algum insight, quer conhecer melhor o trabalho do Anderson, quer recomendar, alguma entrevista aqui no podcast, deixa seu comentário. Dá 5 estrelinhas pro episódio, pro podcast, se você gostou. Se inscreva no canal para quem está assistindo pelo YouTube. E, Anderson, você quer deixar mais alguma mensagem para a gente encerrar o nosso episódio? A gente pode deixar assim, foi nada programado, mas você que está aí, eu não sei onde você está neste momento, quais são os seus objetivos, o que que você tem buscado, mas o que eu gosto de falar para os meus alunos é direção é mais importante que velocidade. Não adianta nada você estar avançando 100 quilômetros por hora numa velocidade contrária dos seus objetivos. Então, se você está 10 quilômetros por hora, sabendo onde você quer chegar, onde você deseja, os objetivos que deseja alcançar, pô, não tem problema. Vai acontecer, só não pode desistir. Porque também se parar também não vai acontecer. Se desistir no meio do caminho não vai acontecer. Então, direção é mais importante que velocidade. Se precisar de ir pro exterior, tô aqui. E o último, apaga a luz. Muito obrigada, e esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência.